brincando. Você está ao vivo, vamos ver aqui como nós estamos, como está o áudio. Boa noite, boa noite, boa noite. Chamando aqui o áudio, tá? Tá bom. Show de bola. Pelo notebook não tem como acenar, não tem como marcar, é só pelo celular. O microfone ficou muito baixo. Bota ele mais pra cima. Enquanto o Instagram vai aí enviando pra galerinha. Boa noite, dona Ana. Ontem então, falando... Dona Ana, eu tô aguardando você no WhatsApp, hein? Mandar o videozinho lá. Nossa, Ana, ó, cobrando na live, hein? Como é que pode? Bom, então todos esses dias aí parece que a conexão tá meio... É o roteador que já tá na hora de ligar e desligar já, né? Faz tempo que eu não faço isso. Mas vamos lá. Eu mandei. Eu não... Ah, você... Você mandou no grupo, no número errado. Esse número foi cancelado. Então, aproveitando a live aqui para falar, meu número foi banido do WhatsApp. O que aconteceu? Eu mandei mensagem para uma galera, né? E quando eu liguei, quando eu conectei na internet, foram todas as mensagens de uma só vez. E o Instagram, o WhatsApp entendeu alguma coisa errada e o que aconteceu? Bom, cortou o meu número, baniram. E aí eu não fui ficar brigando para recuperar número, né? Eu fui lá e comprei outro. Tá no link da bio e no grupo lá da galera que participou do acompanhamento aí também tá. Show de bola, né? Então é bem pela aí. Bom, vamos falar um pouquinho hoje aí então, né? Vamos para um bate-papo aí, para uma conversa, vamos interagir aí. E eu gostaria de primeiro fazer esse alinhamento aqui, né? De quem vai assistir depois o gravado, dar uma puxadinha para o momento da conversa. Esse vídeo também fica gravado no meu canal no YouTube, A Vida Adulta, YouTube/A Vida Adulta. Fica também no meu Facebook, A Vida Adulta Oficial. Lá eu não consegui o nome A Vida Adulta só, então tá lá como A Vida Adulta Oficial. Então todos os vídeos vão para lá. E qual que é o intuito? É sempre trazer um conteúdo relevante para a vida das pessoas, com qual as pessoas vão interagir e se perceber. A partir da semana que vem, eu vou tirar um dia de cada dia da semana. Então, segunda-feira nós vamos falar sobre o traço de caráter esquizoide. Então, nós vamos falar sobre o momento da existência, quando surgiu, o momento da dor e os recursos que adquiriu, como que ele vai interagir para a vida, como ele tende, né, a reagir, né, ou interagir na vida com os seus relacionamentos seus relacionamentos de trabalho, de família e amoroso, né? E aí por aí vai. Então na terça eu vou falar sobre o oral, na quarta eu vou falar sobre o psicopata, na quinta eu vou falar sobre o masoquista e na sexta eu vou falar sobre o traço rígido. Show? E qual que é a ideia então? É realmente começar a apresentar para a galera, para o pessoal que já atende como terapeuta. Eu vi aqui, chegou a mensagem, agora chegou. Muito obrigado, mesmo. Depois eu vejo aí e dou um alô. O que acontece? Vou começar a apresentar essa ferramenta, né, que eu uso dentro dos meus processos, dentro do processo de acompanhamento, o que eu chamo de investigação comportamental,
né? Uma ferramenta que a gente desenvolveu aí, aprimorou dentro de todos os processos que eu já passei, que eu já apliquei, e aí a gente vai vendo o que dá resultado. O que tem dentro dessa ferramenta, né? Basicamente, né? Construções do que eu entendo, do que nós entendemos, enquanto aqui na vida adulta, do que funciona dentro da hipnose, do que funciona dentro da constelação, do que funciona dentro da PNL, do que funciona dentro dos traços de caractere, do que funciona dentro de um set terapêutico, né? E quando eu digo do que funciona, eu não estou falando sobre o que funciona na PNL, na hipnose, eu estou falando do que funciona dentro desse processo. Tá? O que funciona dentro do processo? Colocar o indivíduo em hipnose, estado de hipnose, vai trazer para ele consciência? Dentro desse processo, não. Né? É mais claro e objetivo quando ele está consciente, ele está realmente consciente, onde ele não precisa criar ou viver ilusões. Né? Não que necessariamente toda a hipnose é uma ilusão, mas a maioria dos nossos pensamentos, enquanto dentro de hipnose, é induzido através de alguém, de um hipnoterapeuta. Da constelação, o porquê não usar exatamente a constelação? Por quê? Porque a constelação, quando você tem uma ação com o envolvido, né? Ou com aquela pessoa que você teoricamente tem um problema, você não está de frente a ele para falar. Você tem um bonequinho ali que é usado, que funciona também, né? Você tem algum representante e não necessariamente a pessoa em si. Então, realmente, dando uma passada por cima da ferramenta aí, é exatamente isso. É o que funciona, o que a gente testou, o que a gente vem testando e vem utilizando. Já foi testado em grupos, né, a ferramenta, e nós entendemos que não dá para obter resultados satisfatórios 100% dentro de grupos. Por quê? Porque dentro do grupo as interações entre as pessoas ou o estar com outras pessoas no momento do acompanhamento, ou nos momentos de acompanhamento, de toda a construção e desconstrução que precisa, ou desconstrução e construção que precisa ser feita, acaba que deixa pessoas mais retidas, pessoas mais fechadas, pessoas sem coragem, então, de falar, de se expressar, de se explicar e de encontrar suas percepções sobre os fatos. Então, dá para fazer em grupo? Não, nós não vamos mais fazer. Até o momento que tivermos pessoas suficientes para poder atender a demanda que nós estamos procurando. Então, sim, nós aqui estamos fazendo um trabalho para facilitar o processo para o maior número de pessoas, e aí cada pessoa vai ter uma pessoa para acompanhar nos encontros ou na sessão. Os conteúdos gravados vão continuar sendo distribuídos, então tem um conteúdo que é gravado que dispensado, não, como que é a palavra? Disponibilizado, né, antes de preparatório, durante e pós, né, os acompanhamentos desse processo de investigação, e só os encontros que vão ter pessoas específicas, ou estamos buscando essas pessoas. Quem são pessoas que podem então interagir com a vida adulta aqui para ser um investigador comportamental? Analistas corporais são pessoas que têm um conhecimento que é relevante para esse processo. Psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que atendem pessoas e têm um conhecimento prático de atendimento e vivência de um set terapêutico. Então, eu gostaria de participar. Ainda não dá, por quê? Porque nós não temos ainda uma formação preparatória para chegar nesse momento de investigação comportamental. Quem já passou, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois aí, quem já passou por esse processo,
sabe que esse é um processo que realmente é digno da promessa de que vai entregar a pessoa consciência e controle. Esse é o nosso objetivo, para que você tenha consciência e controle, para que você consiga ter a vida que você der conta de desejar. Então, realmente, é essa a ideia, é trazer pessoas agora, né, para passarem pelo processo. Para quê? Para que essas mesmas pessoas possam amanhã atender a demanda que nós vamos buscar. Então o negócio começou a ficar sério, nós percebemos o seguinte: é muito nítido o resultado que dá, né? No grupo não foi tão satisfatório, foi muito legal, mas eu precisei chamar de um em um, ter contato com um a um aí, né, dos que se comprometeram, para poder entender o que estava acontecendo e o porquê que os resultados não estavam vindo. Então, de grupo, não deu. Mas quando é um a um, aí a conversa é totalmente diferente. Show? Então, é exatamente sobre isso. Então, a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre os traços de caractere. A pessoa que vai, então, passar pelo processo e poder atender, precisa entender dos traços de caractere? Não precisa. Tá? Nesse primeiro momento, não precisa. A pessoa precisa se resolver, se perceber. A pessoa precisa entender as suas questões. Por que eu não quero um relacionamento? Por que eu não tenho filhos? Por que eu não consigo ir para a vida? Então, entender tudo isso, trazer essa consciência para que essa pessoa perceba-se como pensar, sentir e agir, como ela tende a pensar, sentir e agir, é primordial. E lógico que dentro do conteúdo do processo de investigação, né, a pessoa já vai ter um bom parâmetro, mas ainda estamos vendo a possibilidade de como que vai funcionar a questão dos traços de caractere, que não é tão relevante assim dentro do processo. Facilita o caminho e a percepção da pessoa, porque o primeiro passo realmente é a análise corporal, né? E depois o processo segue. Mas tem pessoas que não passaram por análise, estão colhendo muito resultado e passaram pelo processo. Então é um recadinho. Depois eu acredito que isso vai ser enviado para algumas pessoas que têm dúvida sobre isso. Tem alguma coisa que eu não falei? Sobre a construção, então, dessa nova ferramenta, sobre o levar ela para outras pessoas, né? Eu acredito que não, porque eu não fiz o meu mapa mental aqui hoje, né? Então vamos lá. Se o gimbal não emborcar de novo. Quais são as dúvidas recorrentes que eu vejo das pessoas que passaram por acompanhamento? Dúvidas recorrentes de pessoas que passaram por acompanhamento. Está começando a chegar agora pessoas que passaram um tempo atrás, né, pelo acompanhamento. E essas pessoas entenderam um mundo de coisas sobre ela, resolveram as suas questões, fizeram as ações e foram para a vida. E aí essas pessoas entenderam o seguinte: mas algumas coisas continuam se repetindo, algumas coisas eu não consigo controlar. Se era para mim ter consciência e controle, por que eu não estou conseguindo controlar? Exatamente porque você não está tendo consciência sobre o fato. E uma das coisas que é mais recorrente é: eu tinha um tipo de escolha, atraía um tipo de pessoa, tinha um tipo de comportamento no qual eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo o porquê e eu não tenho mais o comportamento, mas é meio que eu estou colhendo os frutos do comportamento que eu não tenho. Show? E aí está a explicação do quê? Do porquê que eu não atendo pessoas que não passaram por análise ou por acompanhamento enquanto terapia. Eu não faço
acompanhamento ou do processo natural aí, que é da psicologia ou da psicanálise, né? São um pouco diferentes, mas de qualquer jeito são um processo longo de acompanhamento. Por quê? Porque eu preciso que essa pessoa tenha um estágio de consciência sobre si. Sobre ela, não sobre os fatos, mas sobre si. Porque quando ela tiver consciência sobre ela, ela vai entender o porquê que ela está escolhendo. E aí quando essa pessoa vem, então, com uma conversa de, eu não estou conseguindo compreender o porquê. Aí nós vamos pegar então o mapa dessa pessoa, dos traços de caractere, analisar isso daqui, entender, lembrar então a história dela dentro do processo, para quê? Para entender como que era feita as escolhas dela antes, para entender então como que essa pessoa está escolhendo hoje, como que ela responde. Essa é a palavra. Há 6 meses, há 1 ano atrás, as suas respostas demoravam ou nunca chegavam. A sua resposta diante dos fatos. Hoje você consegue olhar e responder rápido, então não é um problema. É simplesmente uma questão, algo que aconteceu, que te fugiu do controle e automaticamente você tomou o controle direto para, então, poder seguir na vida com o controle na mão. Um controle que diz respeito a você. Ficou claro essa percepção? Ficou claro essa resposta? Eu gostaria que as pessoas, né, que assistem depois, principalmente, pudessem deixar no comentário aí até questões. Eu não consegui compreender isso. Eu não consegui entender isso. Para quê? Para que a gente consiga ir respondendo essas pessoas e para que elas consigam ir para a vida. Porque às vezes não consegue falar, pode acontecer, como aconteceu aí, de estar sem telefone, e agora tem um risco grande do WhatsApp bloquear os meus números, né? Que a gente vai procurar pessoas, né? Vamos investir agora legal no marketing digital aí, para trazer essa demanda realmente que precisa, porque o mundo está cheio de pessoas que 86% da nossa população, 86% da nossa população tem algum problema ou dificuldade, eu vou chamar de autopercepção, né? Que as pesquisas dizem que é algum problema mental, e eu não acredito que necessariamente seja um problema mental. 86%. Dá mais de 86 milhões, dá mais de 180 milhões de pessoas. Mais de 180 milhões de pessoas no Brasil têm alguma questão mental. E, de verdade, eu não acredito que essa seja a população que tenha problema mental. Eu acredito que essas pessoas não tenham construções saudáveis sobre si. Eu acredito que as pessoas não têm noção de quem são. E quando não têm noção de quem são, vão vivendo segundo as percepções do outro, que o outro pensa, do que o outro construiu, da forma com qual o ambiente onde esse indivíduo foi inserido e vai levando para a vida. Então eu vejo muito caso de bipolaridade, então por exemplo, né, um caso que eu vi recente, menina rígida, traço rígido, sexualidade aflorada, sexo appeal a 1000, bonita, atraente, de uma religião que não permitia se mostrar, que não permitia aparecer. E aí essa menina tinha um problema de humor. Era um problema de humor? Não. Era uma pecinha que ela tem, que precisava ser estimulada. E não podia porque a religião não permitia. Então é bipolaridade? Pode até causar, talvez. De tantas pessoas falarem que é bipolaridade e não ser, ela pode estar até acreditando e se tornar. Mas o fato era que simplesmente havia algo que precisava ser estimulado e não era estimulado. Então não era bipolaridade. Esquizofrenia, oral que vive sozinho, trancado, que não tem contato com pessoas, vai ter problema. E o que essa pessoa precisa? Ter contato com pessoas. Porque senão o humor dessa pessoa vai ficar ruim. Pessoas que vivem em um ambiente de família, um ambiente onde mora de fato, ou onde trabalha,
que é um ambiente pesado, ruim, que não gostaria de estar lá, vai ter surtos. E eu consigo compreender a pessoa que tem um surto dentro de um ambiente de família que não é legal. Por quê? Porque é um mecanismo que a mente desenvolveu para protegê-la. Do mesmo jeito que a mente desenvolveu sobre a live do dedo podre aí, o mecanismo de proteção para bons relacionamentos, olha que bosta, olha que merda. Um mecanismo de defesa para te proteger de bons relacionamentos. O dedo podre é exatamente sobre isso. Foi instalado na sua mente um mecanismo, um antivírus, que vai funcionar quando? Quando chegar um cara da hora para você. O que você vai dizer para esse cara da hora? Não quero, não consigo te chegar, é um Maulaure. É Maulaure, né? É um vírus, sai fora. Aí quando chega um merda, o que você vai fazer? Esse é o cara da hora. Porque foi programado dentro da sua cabeça. Do mesmo jeito, são pessoas que têm surtos. Por que as pessoas surtam? Vai lá dentro do ambiente onde essa pessoa mora, onde ela está inserida, e você vai entender. Porque você vai na casa de alguém que tem surto, você vai perceber o porquê que ela está tendo surto. Porque se você ficar lá mais que 3 horas, você também começa a ter surto. Então, entender o funcionamento da nossa mente, como nós vamos funcionar diante do mundo, diante da sociedade, diante de nós, de quem nós somos, é primordial. Então, quando a Sociedade Brasileira de Saúde diz que na nossa sociedade existe mais de 180 milhões de pessoas com problemas mentais, eu digo, não existe, sim, muitas pessoas desses 180 milhões aí que têm problema mental. Mas eu diria aí que pelo menos uns 150 a 170% aí são pessoas que não se conhecem. São pessoas que não têm ideia de quem são, são pessoas que não têm ideia da capacidade de evolução que têm. Por quê? Porque o ambiente não permitiu, o lugar onde mora não permitiu, as percepções das pessoas que o envolvem não permitiu, e ele cresce acreditando que aquele lugar onde ele vive é o lugar perfeito. E nasceu, então, uma síndrome de cachorro. De que é aqui que eu nasci pobre, vou morrer pobre, nasci feio, se ganhar dinheiro fica bonito, né? Eu vou viver isso daqui. Não, é só uma percepção de ambiente. Algo que necessariamente não diz respeito a você. E eu desafio de fato. E esse desafio não é porque hoje eu não sou ninguém dentro da internet ainda. Entende? E eu vou fazer isso diversas vezes quando chegar o público que eu preciso que chegue aqui. Porque vai chegar. Desafio de que observa o ambiente onde você está, observa quais são os seus relacionamentos, observa o tipo de conteúdo que você consome, observa o que você anda estudando, se você anda estudando, que aí você vai entender que talvez, eu vou deixar como um talvez, isso que você tem como um problema seja só uma falta de percepção e de autoconhecimento. Na minha Bíblia está escrito aí, o autoconhecimento pode te trazer a vida que você der conta de desejar. Não lembro exatamente como que está lá, mas é exatamente sobre isso que eu estou falando. Pessoas que não se conhecem não têm ideia da sua capacidade. Não tem ideia. Quer dizer que eu vou me conhecer e tudo vai se tornar fácil? Não. Quer dizer que você vai se conhecer e tudo vai se tornar consciente. E quando você tem consciência, você adquire habilidades para controlar aquilo que você não controla. É os 4 estágios da mente. Incapacidade,
e inconsciência, consciência e incapacidade, consciência e capacidade, capacidade e inconsciência. São os 4 estágios. Então, quando a gente vai mudando esse flow, seguindo esse ciclo aqui, a gente vai conseguindo compreender o que é a consciência. A gente vai tornando consciente. E logo nós vamos boa noite. Nós vamos fazendo o quê? Tendo controle. O fato é que quando eu não tenho consciência, eu não tenho controle. Então, repito, quando a Organização Nacional de Saúde diz que nós temos mais de 180 milhões de pessoas com problemas mentais, eu digo não, nós temos aí então de 150 a 170 milhões de pessoas que não têm ideia de quem são. Porque o ambiente onde esse indivíduo foi inserido, ou está inserido, ou está gerando ambiente para outras pessoas, instalou dentro da cabeça dele que ele não é capaz, que ele não vai dar conta, que coisas boas não é para ele, que dinheiro é algo ruim. Isso são mentiras que foram contadas para a humanidade. Quando você vê pessoas falando sobre mentira contada para a humanidade, está falando exatamente sobre essas coisas. E quando você vê eu falando aqui, ó, uma coisa eu preciso deixar muito clara aqui, que as pessoas ficam putinha da vida aí quando eu falo sobre Deus. E escuta bem isso, ó. Quando eu falo sobre Deus, eu não estou falando sobre Deus, necessariamente sobre Deus. Eu estou falando sobre um Deus criado, um Deus que a maioria das pessoas criou dentro da cabeça e que vai puni-lo, que vai machucar, que vai agredi-lo, que vai reprimir. E esse não existe. E eu posso provar por A mais B que ele não existe. Porque ele já te deu tudo. Existe alguma coisa no universo, no mundo, que você tenha consciência e conhecimento que te falte? Eu posso te mostrar um universo de coisas que você não deu conta de conquistar. De que eu não dei conta de conquistar. Mas que está disponível, tem um universo de coisas. E isso foi um ser divino que colocou em nós, que arquitetou tudo isso, que planejou tudo isso. Mas você acreditar que um acidente, que uma doença, foi ele quem colocou em você, você quem trouxe para você. Até quando você diz que ele permitiu, ok. Porque ele não está aqui para tirar o nosso livre-arbítrio. Mas a consciência vai fazer com que você não precise, então, tê-la, a tal da doença, o tal do acidente. E, no dia que acontecer, que eu estiver doente, no dia que baterem ou eu bater o meu carro, pode perguntar o que tem de errado na sua vida que você está escolhendo isso para você. Porque é exatamente sobre isso. E para meio que finalizar aqui, né? Toda essa nossa conversa, para não ter depois uma conversa posterior, vou contar uma historinha para vocês. Outro dia aí, fizemos uma viagem, encontramos uma galera grande. Fizemos um churrasco e todo esse povo todo envolvido, todo mundo bebendo e comendo carne. Não sei se você sabe, eu gosto de uma cervejinha, gosto de uma IPA. Um monte de gente. E alguém ficou falando assim, mas o que você faz? O que você faz? O que é isso? E eu, né? Minha esposa estava do meu lado e tal. E essa moça perguntando sobre isso. Falei, eu estou bebendo, acho que não é muito coerente eu ficar falando sobre isso, tomando cachaça. Até porque, falando às claras,
com as pessoas consciente, eu consciente, as pessoas, essa comunicação às vezes distorce. Agora você imagina todo mundo bebendo. E essa pessoa querendo entender. E o que é isso, o que é aquilo? Aí vamos lá, deixa eu te explicar. Né? O que você quer dizer com que tudo é escolha? Porque tem um monte de coisa que aconteceu na minha vida que eu não escolhi. Show de bola. E eu falei, eu posso te provar que você escolheu. E essa pessoa lá nessa conversa tal, que eu não escolhi, porque você não sabe o que você está falando. Eu falei, então tá bom, não sei. Mas explica para mim o porquê, então, como que eu escolhi ser traída. E aí, para não ficar um clima pesado, eu vou falar, ela tem uma rigidez considerável, um traço rígido considerável e um traço psicopata considerável. Então eu preciso deixar essa pessoa entender que ela tem o controle, comunicação. É olhar para a pessoa e saber o que se comunicar. Só que eu não sou adivinho, eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo. E é falso. Estava lá tomando a minha cervejinha. E aí eu falei assim, provavelmente não foi a primeira vez. E se você não entender o porquê que você escolhe desse jeito, não vai ser a última também. Foi o suficiente para mim virar quase o Wilhelm Reich, virar marginalizado, que foi o que o Freud, filho da puta do Freud, fez com o Wilhelm. Porque o Wilhelm entendeu algo mais sobre os traços e foi quem desenvolveu então as percepções sobre o traço. E o Freud não concordou e meio que marginalizou ele lá em Viena. E isso deu um bafafá. E o que eu fiz enquanto adulto? Não fui lá me justificar, não fui lá. Não fui. Isso tem alguns meses atrás, tem o quê? Uns 4, 5 meses? Uns 4, 5 meses. E tá tudo bem. Então, antes de levar isso, essa construção, né? Isso que eu vou apresentar aqui, eu vou devagarinho, eu vou mostrando para você, só que eu preciso que isso seja, eu preciso explicando isso para você que segue, você que assiste o depois aí, você que está ao vivo, você que vai assistir no YouTube, você que vai assistir no Facebook, entenda o seguinte: veja as construções que estão acontecendo, veja o que está sendo apresentado, veja essa percepção que eu estou falando. Nós somos árvores frutíferas. Nós precisamos ser plantada longe da nossa da árvore de natureza, da onde a gente saiu. Então a gente precisa ir para a vida, precisa ir para lá. Então devagarinho eu vou incutindo aqui essas informações. Quais são as informações? Quando eu falo sobre Deus, eu não estou necessariamente falando sobre Deus. Eu estou falando de um Deus que proibiu alguém de ter relação sexual e essa pessoa foi diagnosticada com transtorno bipolar. E na verdade essa pessoa não tinha transtorno ou não tem transtorno bipolar. Na verdade essa pessoa tem um órgão genital que precisa ser estimulado e não podia porque proibição do Deus dela. Outro garoto que foi diagnosticado com esquizofrenia, já adulto, não tinha, estava tomando mais de 23 comprimidos tarja preta. Era um oral trancado dentro de um salão cheio de máquinas, onde não tinha contato com ninguém, das 8 da manhã às 8 da noite. Só ia para casa dormir. Alguém que precisa de um abraço, de um carinho, de um afeto, de um amor, de uma atenção, pode ficar sozinho? Não, não pode ficar sozinho. Ele precisa ter contato com pessoas. E se ele não tiver contato, é óbvio que ele vai ter algumas questões a serem discutidas. E surtar é a melhor escolha que ele pode fazer. Se dopar, se anestesiar para não ver a realidade
e não se conhecer é uma ótima opção. Então, quando eu digo que a maioria das pessoas que acham que tem um problema mental, na verdade é só falta de conhecimento. A internet está aí, tem um monte de pessoas flutuando dentro de conhecimentos e procurando doenças para si. Tem um mundo de pessoas observando a internet porque sentiu uma dor de garganta. Aí você vai lá no YouTube, vai lá no Google, dor de garganta. Aí é um câncer. Aí você encana que tem um câncer na sua garganta, encana que tem um problema, por quê? Porque o Google e o YouTube diz que você tem. E aí você acaba desenvolvendo ou buscando realmente essa doença para justificar alguma coisa que não está coerente na sua vida. Então, temos 180 milhões de pessoas realmente com problemas mentais, como diz a Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil? Não, não temos. Nós temos 180 milhões de pessoas que não se conhecem. Dessas, sei lá, 30 milhões, 40, 50 milhões sem problemas mentais? Talvez sim, talvez não. Mas a grande maioria é por não se conhecer, por não saber quem são, por não saber quais são os seus recursos, quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos altos, quais são os seus superpoderes. Porque nós somos uma super máquina de realizar desejo. Faz sentido para você? Deixe o seu comentário aí. Analisa com carinho os vídeos e o que eu gostaria de deixar claro aqui. Quando eu falo sobre Deus, necessariamente eu não estou falando sobre o Deus Criador. Eu estou falando sobre um Deus ruim que proibiu alguém de ter relação sexual porque essa pessoa acreditou assim. Então eu não estou falando do Deus Criador, eu estou falando de um Deus criado. Essa pessoa criou e acredita assim. Do mesmo jeito que em lives passadas eu falei, olha, cuidado com a dependência emocional. Todos nós vamos ter, e um certo nível é saudável, mas um certo nível é doentio. E aí eu citei um exemplo de quando eu paro a minha vida para não decepcionar o outro, eu estou de forma indireta tentando controlar a forma com qual o outro vai pensar, sentir e agir. Porque eu acredito que se eu o privar dessa informação ou dessa decepção, eu vou privá-lo de ter uma vida ruim. E aí, na verdade, eu acabo ocasionando e escolhendo essa vida ruim para mim. Então, caminhar para a vida adulta é realmente ir em busca de consciência. Quanto mais consciência você tiver, quanto mais conhecimentos que você tiver sobre o seu corpo, sobre a sua forma de funcionar. E quando eu falo do corpo, eu não falo só dessa parte visível, eu falo da parte invisível. Quanto mais conhecimento tem, melhor. Tem o Dr. João alguma coisa aí, ele diz que você é o médico, você deve ser o seu médico. Médico é um cara que é médico e fala, você é o melhor médico para você. E ele bate em cima do quê? Da indústria farmacêutica, dos médicos que vão viajar, como que os médicos ganham essas viagens? Receita de medicamentos caros, onde a farmácia vai colocar o CRM do cara lá. Tem outro aí que está falando sobre... Bom, existe uma infinidade de coisas falando sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. O autoconhecimento é a porta de entrada para a vida que você der conta de desejar. Fora isso, você vai ficar procurando um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra para justificar um lugar que você não gostaria de estar, uma programação que você não deu conta de tirar de você, uma percepção que você não deu conta ainda de desconstruir. E é isso que nós vamos tratando enquanto a vida adulta. Galerinha, alguma pergunta aí? Alguém com alguma questão? Alguém quer entrar ao vivo? Alguém quer realmente trocar uma ideia e questionar tudo isso daqui? O que eu falei? Deixa eu só pegar um negocinho aqui enquanto você decide aí. Manda a solicitação aí.
Bom, pelo que eu percebi, a resposta é não e está tudo bem. Opa, bati o pé aqui. Então, é sobre isso aí. Ninguém teve nenhuma pergunta. Ninguém questionou. Mas, gente, dá uma olhadinha nas lives, com calma, com paciência, tá? Depois eu vou dar uma organizada melhor nos títulos aí, para quê? Para que quando você tiver alguma dúvida sobre o assunto, possa ir lá tentar esclarecer essa sua dúvida e deixar uma pergunta lá. Vou ter maior prazer de interagir, maior prazer de verdade. Não é incômodo nenhum, muito pelo contrário. A ideia aqui é trazer para vocês informações de relevância que vão conduzir vocês para as respostas que vocês andam buscando e não deram conta de encontrar. E talvez eu consiga te ajudar nessa jornada, nessa caminhada aí para uma vida digna, uma vida saudável, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. 45 minutinhos de lives aí e nós vamos nos despedindo aqui. Qualquer dúvida, link na bio. Por hora ainda está o meu contato lá, tá? Porque depois vão colocar um outro link lá, né? Que vai levar para um outro ambiente. Que vai ter vídeo lá também, vai ter mais informações escritas, né? Mas por hora tá o meu link na bio aí. E de qualquer forma, um direct também a gente consegue ir se falando. Galera, muito obrigado a quem ficou até aqui, a quem passou por aqui e a você também que assistiu depois da gravação. Tenha realmente uma ótima noite, um bom dia e uma boa tarde para quem vai assistir a gravação aí. Valeu, tchau, tchau!